Fala galera, beleza? Hoje nós vamos começar uma série de alguns relatórios criados para o Proteus. Hoje nós vamos utilizar o método T-Report. Ficou um vídeo bacana com muita informação importante. Espero que gostem. Valeu! Fala galera! Vamos então começar a montar o nosso T-Report. O relatório ele vai seguir a seguinte estrutura. No início nós vamos colocar nossos includes, logo abaixo os defines, no caso vamos utilizar apenas um, a função principal, onde será colocado o nome dela no menu para chamar o relatório, a seção ou função de apresentação dos dados, a função de consulta, é onde nós vamos colocar a nossa query, e a função de pergunta, que é onde nós vamos criar as perguntas em tempo de execução. Essa pergunta será gravada lá na tabela de perguntas, que é a SX1. Como primeira tarefa, no vídeo de hoje, vamos deixar pré-determinado, ou quase pronto, aí, melhor dizendo, o nosso relatório. Eu vou colocar aqui o include. Logo abaixo eu vou colocar o define. Esse define eu já expliquei em outros vídeos o que ele faz. Ele define o enter com um CHR13 mais CHR10, que é a quebra de linha. E vamos montar a nossa função principal. Será user function rel SA1. E colocar o return logo abaixo. Essa função será pequena. Ela terá duas variáveis privadas, a cperg, que por sua vez irá receber o nome da pergunta que será criada em tempo de execução, que eu vou colocar o mesmo nome da função principal, rel SA1. E a segunda variável privada será cNextAlias, que irá receber a função getNextAlias, que irá criar uma tabela em tempo de execução para gravarmos os dados que vierem da query. Logo abaixo, nós vamos chamar a static function validPerg e vamos passar como parâmetro a variável cperg. Já que estamos chamando o validPerg, vamos criar então a função para chamar a pergunta, para criar a pergunta, aliás. Será uma static function chamada validPerg. Irá receber cperg. Estou passando como parâmetro aqui e recebendo aqui. Vou colocar o return logo abaixo. Essa função terá três variáveis locais. A primeira é o alias, que por sua vez irá receber a função getArea. Por que ele vai receber a função getArea? Caso tenha alguma área aberta lá no dbSelectArea, por exemplo, ele guarda essa área que está aberta, abre a nova área que você quer e no final você coloca a função restArea, que ele vai restaurar aquela área que você havia aberto anteriormente. Se ficou alguma dúvida nessa parte, deixa aqui embaixo nos comentários. Segunda variável será a regs, que serão os registros, será um array de registros. E a terceira e quarta, aliás, serão duas variáveis i e j, serão dois contadores. Logo abaixo,
vou colocar o seguinte: cperg vai receber PAD-R. Quem não sabe o que é PAD-R, eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre PAD-R, PAD-L e PAD-C sem segredo. O PAD-R vai receber o cperg, vírgula, len. O len, ele pega o tamanho de um array, o tamanho de um campo, tá? Ele conta o tamanho das variáveis, dos arrays, que quer que seja. Neste caso, eu vou pegar o tamanho do campo sx1, x1 grupo. Então, len sx1, x1 underline grupo, está me retornando, aliás, o tamanho do meu campo sx1 grupo. E vou preencher, caso o meu cperg seja menor que o tamanho do x1 grupo, eu vou preencher o restante à direita com um espaço. Agora eu vou colocar AADD. No vídeo sobre array, eu explico o que é o AADD. No array arrays, que irá receber as seguintes informações: cperg, que eu estou passando uma string, que essa variável é string, está vindo lá do começo do fonte, 01, estado em branco, mvch1, vírgula C de caractere, o tamanho do campo é 2, não tenho nenhuma casa decimal. G. Esta aspa aqui, caso fosse um campo obrigatório, eu colocaria esta informação, não vazio. Quando o usuário tentasse dar OK ou um tab para mudar de campo, ele não deixaria, ele avisaria que este campo tem que estar preenchido. E mvpar01. Aqui eu vou colocar uma sequência de aspas depois dessa vírgula, que são os outros atributos que tem nas perguntas, lá na SX1, o qual nós não vamos utilizar. Aliás, vamos utilizar apenas essa. O que é este 12? Que ele está 1, 2, 3, 4, 5, no sexto de trás para frente. É a pergunta padrão. Sabe quando você entra, por exemplo, no cadastro de cliente e vai digitar lá o estado e tem a lupa ao lado do campo? É este grupo aqui, este cara, que faz a consulta lá na tabela SX5, tabela 12. Beleza? Logo abaixo, eu vou selecionar uma tabela. db select área. Vou chamar a SX1. SX1.era db set order 1. O que é o db set order 1? Eu estou falando que eu vou selecionar a tabela e vou posicionar no primeiro índice da tabela. Vou fazer uma pesquisa segundo o primeiro índice da tabela, melhor dizendo. Vou colocar agora um laço for. For i recebe de 1 até len arrays.
Eu não disse que o len ele lê o tamanho das variáveis dos campos? Aqui eu estou lendo o tamanho do grupo, do campo x1 grupo. Aqui eu já estou lendo o tamanho do meu array. Se eu tivesse 2 linhas, esse array valeria 2. Se eu tivesse 10 linhas, 10 ADDs iguais a esse, este array valeria 10. Então, de 1 seria de 1 até 10. Como é 1, você vai apenas passar uma vez. Vou fazer um if logo abaixo. Se dbseek, o dbseek ele vai realizar uma busca na tabela. Qual tabela? A SX1, que eu acabei de selecionar aqui em cima. Se dbseek, e aliás o seek, ele vai seguir o índice que eu estou setando. Esse índice você pode encontrar na tabela SIX. Então, dbseek cperg mais arregs i,2. Por que i? O i receberá o número aqui do laço for. Então, como nós estamos na primeira passagem, o i vale 1. E o porquê do 2? É a segunda posição. Eu quero este cara aqui. Ó. Então, i recebe de 1 a 1, no caso. Eu vou buscar o cperg, que é o rel SA1, mais 0,1. Eu achei esse cara? Na verdade, eu estou colocando aqui uma exclamação. Se eu não achar esse cara, o que é que eu vou fazer? Rec lock. Aonde? Na SX1. Rec lock true. O que é o rec lock true? Ele vai inserir um registro na tabela. Se fosse rec lock falso, ele alteraria o registro na tabela. Como queremos incluir, então é rec lock na tabela SX1 verdadeiro. Arrumar aqui. Mais um laço. For J vai receber de 1 to fcount. O que o fcount faz? Ele nos retorna a quantidade de campos existentes na estrutura da área de trabalho ativa. Qual que é a estrutura da área de trabalho ativa? A SX1. Então o for vai percorrer de 1 até a quantidade de colunas ou de campos existente na tabela SX1. Logo abaixo eu vou colocar field put j arregs i j. O i vai receber o número do primeiro laço e o j o número do segundo laço. Este field put ele permite definir o valor de um campo em uma tabela utilizando a posição ordinal do campo na estrutura da tabela. Field put ou field put, ficou um trocadilho, né? Vamos seguir. Este laço eu já posso colocar no next. Vou colocar aqui ms_unlock, que é para destravar a minha tabela após a gravação no reclock. Vou finalizar o if, end if. Vou colocar o next do primeiro laço. E vou utilizar a função que eu disse antes, que é o restArea. O que eu vou passar no restArea? A variável alias.
Ou eu poderia chamar a área, tanto faz. O nome aqui é com vocês. Bom, finalizada a nossa pergunta, o que nós temos na sequência? A seção de apresentação dos dados. A seção de apresentação dos dados, ela requer um pouco mais de detalhe e atenção, porque nós vamos trabalhar com objetos. Então, tem que prestar atenção nos parâmetros e informações a serem colocados nesta parte do fonte. Vou chamar aqui uma nova static function chamado report def. Vou colocar um return e o return eu já vou passar o report. É o objeto report. Vamos voltar aqui para cima. Bom, nós temos a nossa função principal, a nossa pergunta, a nossa área que iremos utilizar lá na query. Chamamos o vale de perg. Vamos então finalizar esta primeira função. Vou colocar if pergunte cperg true. Essa função pergunte, ela vai inicializar nossas variáveis públicas de pergunta. O que é? mvpar01, mvpar02. Beleza? Então, se inicializou, o que faremos? Vamos chamar o report, que irá receber report def. Vou colocar um espacinho aqui. E vou chamar o report novamente, que terá como atributo print dialog. Beleza? Vou só fechar o if. Finalizado a função principal. Certo? Vamos inicializar de forma básica a nossa seção de apresentação dos dados. Vou colocar o objeto, o report, que irá receber o objetivo do nosso vídeo, que é o t-report, new. E aqui começa essa série de parâmetros. O primeiro, creport, é o nome do nosso relatório. Então, o que eu vou passar? Já tem uma variável com o nome do relatório, não é mesmo? cperg. Essa variável contém o nome do meu relatório. Vírgula, segundo parâmetro, o nome do nosso relatório. Vou colocar relatório de clientes por estado. Vírgula, terceiro parâmetro, parâmetros do relatório cadastrado no dicionário de perguntas SX1. Qual que é? cperg, que nós fizemos no começo da rotina. Ele vai lá, cadastra na SX1 em momento de execução e beleza. Quando você for gerar o relatório novamente, ele não vai sobrescrever. Ele vai manter o que já está cadastrado. Baction, bloco de ação ou bloco de código. É o bloco de código que será executado quando o usuário confirmar o relatório. Qual que é o bloco de código que nós vamos colocar aqui? Nós vamos escrever assim: chave, pipe. Dentro de pipe, vamos colocar o objeto
o report. Fora do pipe, nós vamos chamar report print. Abre parênteses, vamos passar aqui como parâmetro o report. O que é esse bloco de código? É a função que nós vamos colocar aqui embaixo. É a função de consulta. Ela terá este nome, report print. Fora da chave, vírgula. Descrição. É a descrição do relatório, simplesmente o que o relatório faz. Impressão de relatório de clientes por estado. É o que eu vou colocar aqui. Temos outras variáveis aqui, além da descrição. Landscape, total text, total inline, cpage text, todas essas funções, porém não precisamos, tá? Aqui é espaçamento entre colunas, quebra de página após a impressão do totalizador, imprime totalizador da página em linha, imprime células, aliás, texto totalizador da página, imprime células em linha. Texto totalizador do relatório, podendo ser a caractere ou até mesmo um bloco de código. Tá? Então, a nossa primeira tarefa, aqui a nossa primeira linha do report def é essa. Abaixo eu vou chamar algumas propriedades do report. Eu vou chamar a propriedade set landscape. Vou passar como verdadeira. O que é essa set landscape? Ela define a orientação da página do relatório como paisagem. E uma segunda propriedade que eu vou colocar do report é hide param page. O que é o hide param page? Eu não quero que apresente a página com os parâmetros selecionados no relatório. Beleza? É isso. Agora, eu vou chamar o objeto o section, que por sua vez irá receber o seguinte. Nós temos aqui uma série de parâmetros também no tr section. Eu vou copiar essa linha até o parênteses e colocar aqui embaixo. O primeiro, objeto de classe trReport ou trSection, que será o pai da classe. O que nós vamos colocar aqui? O que é o nosso pai? Nosso pai é esse cara aqui, o report. Vírgula. Título da seção. Eu vou escrever assim. Vou colocar esta formatação, ou entoance, e vou colocar o seguinte texto. Relatório de clientes por estado. O mesmo texto que está aqui em cima. Relatório de clientes por estado. Vou colocar uma vírgula. E entre as chaves e aspas duplas, eu vou colocar a tabela que estamos utilizando. Que é a tabela SA1, que nós vamos chamar abaixo na nossa query. Então, nós colocamos o pai, o título e a tabela. Apenas isso basta para criar o section. Vou colocar aqui, agora, a seguinte função. tr cell. Abre e fecha parênteses, 2 pontos, new. Estou instanciando um novo trCell. O trCell, assim como os demais, ele tem uma série de parâmetros também a serem passados. Quais nós vamos utilizar? Novamente, o objeto classe, o objeto da classe trSection, que a célula pertence. Qual que é o objeto? É o objeto
o section. Ele é o objeto da classe trSection, é o objeto da classe, aqui é uma classe trSection. Eu estou instanciando uma nova classe, então, no section, no objeto section. Então, o section será colocado neste primeiro parâmetro. Vírgula. CNAME é o nome da célula. O que é o nome da célula que eu vou colocar? A1 code. Aqui já vai começar a se desenhar a nossa query. Vírgula. O alias. Qual que é o meu alias? SA1. Vírgula. Aliás, o alias aqui não é o SA1. O alias aqui será a tabela que será criada aqui em cima. Então, eu posso colocar aqui cNextAlias, sem problema nenhum, dentro deste cara. Ctrl C, Ctrl V. Aliás, aqui dentro ele não entra com aspas. É somente o nome da nossa tabela, que por acaso já é caractere. O que colocamos na sequência? Entre aspas duplas. O nome que irá lá no começo da página. No título não. O nome da coluna que irá no começo da página. Vou colocar código. Vírgula. Depois desta vírgula vem uma série de parâmetros, os quais nós não vamos usar. Serão estes daqui. O que nós estamos utilizando aqui? O trSection, o objeto section, pai, o nome, a tabela e o título. Depois vem picture, o tamanho do campo, pixels e um bloco de ação. Logo após tem alinhamento, se nós vamos alinhar à esquerda, se vamos alinhar à direita. Se eu quero colocar uma quebra de linha, certo? Vem espaço de coluna, auto size, diversas outras funções, propriedades do objeto que podem ser adicionados. Vou colar aqui mais 7 vezes. Serão 7 informações que terão no nosso relatório. É tudo, né, que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, para o vídeo não se estender muito, eu vou pausar ele aqui. Então nós montamos a nossa pergunta e a nossa sessão de apresentação dos dados. No próximo vídeo ficará a query, o tratamento da pergunta dentro da query e o teste do relatório. Beleza? Valeu!